Você sabia que algumas profissões não precisam de PPP para comprovar tempo especial junto ao INSS? Isso mesmo. Em muitos casos, basta apresentar a carteira de trabalho, o contrato de trabalho ou uma declaração da empresa. Esse direito vale para vínculos exercidos até 28 de abril de 1995 e pode garantir a aposentadoria mais rápida ou até a revisão do seu benefício. E tem mais. Mesmo quem já está aposentado pode conseguir um aumento expressivo na renda com o reconhecimento desse tempo especial. Em alguns casos, o valor pode dobrar ou até triplicar. Tudo isso sem precisar buscar documentos complexos, como o PPP. Antes de 2003, a legislação permitia o chamado enquadramento profissional, ou seja, se a profissão constasse nos decretos, bastava a carteira assinada. O INSS era obrigado a reconhecer aquele período como especial, mesmo sem comprovação técnica do ambiente de trabalho. E essa regra vale até hoje para atividades exercidas até 28 de abril de 1995, com alguma flexibilidade até março de 1997. O que isso significa na prática? Que quem trabalhou em profissões reconhecidas como especiais nesse período pode se aposentar mais cedo ou aumentar o valor do benefício. E o melhor, sem precisar de laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário. Basta a função constar nos documentos oficiais. Vamos a alguns exemplos. Médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem. Todos esses profissionais têm direito ao enquadramento por categoria até 1995. Também entram nessa lista os motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, ajudantes de caminhão, eletricistas e soldadores, metalúrgicos, operadores de máquinas, profissionais da indústria com exposição a ruído também são incluídos. Essas funções constam nos decretos antigos, que reconheciam como insalubres ou perigosas, por natureza, determinadas profissões. Se você trabalhou nessas funções até 1995 e tem carteira assinada com essa função, o INSS deve reconhecer esse tempo como especial. Isso vale tanto para quem ainda vai se aposentar, quanto para quem já está aposentado e quer pedir uma revisão. Quem já se aposentou pode converter esse tempo e conseguir aumento no valor do benefício. Em alguns casos, isso altera até a regra de transição utilizada. E para quem ainda não se aposentou, esse tempo convertido pode antecipar o direito em até 8 anos. Isso mesmo, 8 anos de antecipação. Muita gente trabalhou nessas funções, mas perdeu os documentos da empresa, ou a empresa faliu, e fica travado, sem saber o que fazer. A boa notícia é que até 1995 não precisa buscar PPP nem laudo técnico. A própria carteira de trabalho já serve como prova válida. E mais, se a empresa não assinou a carteira, é possível usar o contrato, a ficha de registro ou até uma declaração formal da empresa. Se a empresa fechou, um advogado especializado pode usar outras provas. Existem estratégias jurídicas para isso, inclusive com testemunhas e processos anteriores. Vamos imaginar um caso prático. Um eletricista que trabalhou entre 1985 e 1995 e não tem PPP. Se ele tiver a carteira assinada com a função de eletricista nesse período, isso já basta. O INSS tem o dever de reconhecer como tempo especial. Esse reconhecimento aumenta o tempo de contribuição dele e permite converter esse período em tempo comum, com acréscimo de 40%. Isso pode ser decisivo para fechar os requisitos da aposentadoria, ou até para sair de uma regra de transição ruim e entrar em outra mais vantajosa. Outro exemplo: um motorista de caminhão que trabalhou 20 anos antes de 1995. Só com a carteira assinada, já consegue esse tempo como especial. Esse tempo pode ser somado ao restante da vida contributiva. E, em muitos casos, o segurado que achava que ainda faltavam anos para se aposentar já pode ter direito agora. E quem já está aposentado?
também pode se beneficiar. Ao pedir a revisão com base nesse tempo especial, é possível incluir o tempo e recalcular o benefício. Isso pode aumentar a renda mensal e ainda gerar o pagamento de atrasados dos últimos 5 anos. Ou seja, dinheiro que o INSS deveria ter pago e não pagou. E o melhor, sem necessidade de perícia ou documentos que não existem mais. A carteira de trabalho continua sendo a principal prova até hoje. Claro, se o trabalho continuou após 28 de abril de 1995, aí será preciso o PPP. Mas para o período anterior, não há essa exigência. E muita gente não sabe disso. Acha que precisa ter todos os documentos técnicos. Ou acha que perdeu o direito porque a empresa fechou, quando, na verdade, esse tempo pode ser a chave para a aposentadoria antecipada ou para uma revisão muito vantajosa. Então, se você trabalhou nessas condições e ainda não se aposentou, corra atrás da sua carteira de trabalho. Veja se as funções estão descritas corretamente. Se você já está aposentado, reveja seu histórico. Veja se há tempo especial não reconhecido. Talvez você tenha direito à revisão. E mais importante, não ignore os períodos curtos. Mesmo 6 meses, 1 ano ou 2 anos podem ser suficientes para mudar completamente sua regra de aposentadoria. Eles podem reduzir o pedágio, aumentar o tempo de contribuição, alterar o cálculo do fator previdenciário ou permitir o enquadramento em uma regra mais leve. A reforma da Previdência criou várias regras de transição, e cada regra tem requisitos diferentes. Um tempo especial a mais pode ser a diferença entre se aposentar agora ou daqui a 3 anos, e isso também impacta o valor. Porque tempo de contribuição maior, regra melhor, cálculo mais vantajoso, tudo isso significa mais dinheiro no seu bolso. Por isso, se você atuou em função insalubre ou perigosa até 1995, saiba que seu tempo é valioso e pode ser reconhecido mesmo sem PPP. Você só precisa do documento certo. E muitas vezes, esse documento já está guardado em casa, na sua carteira de trabalho antiga. Se ainda assim tiver dúvidas, consulte um especialista. Um advogado previdenciário vai saber analisar seu histórico e indicar o melhor caminho. Afinal, aposentadoria é para a vida toda. E fazer valer cada período trabalhado é garantir uma renda mais justa e um futuro mais tranquilo.